Olá, turma! Todos sejam bem-vindos ao meu canal Ensinando Matemática, canal do professor Josmar Bastos. Estou aqui com mais um vídeo da playlist de Matemática Básica que eu estou construindo aqui com vocês. Antes de eu começar esse vídeo aqui, essa aula, eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar aqui, o sininho, deixar o like. Aqui na descrição tem um grupo do WhatsApp onde a gente conversa bastante sobre resolução de questões, o pessoal está sempre tirando dúvida. Aqui também tem na descrição esse material para você baixar, rabiscar e fazendo as anotações. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre potências de base 10 e na sequência notação científica. Vamos lá, são dois assuntos bem tranquilos. Potência de base 10. Vamos ver essas potências aqui onde todas as bases são 10 e perceber um padrão. Vê só, 10 elevado a 0, todo mundo sabe que 10 elevado a 0 é 1, todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 dá 10. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Professor, mas até agora nenhuma novidade, isso aqui dá 1000. Veja só, quando a gente trabalha a notação científica de base 10, potência de base 10, é para a gente perceber o seguinte padrão. Sempre quando eu tiver uma potência de base 10, a quantidade de zeros que vai aparecer na resposta, ela é a mesma de acordo com o expoente. 10 elevado a 0, o expoente é 0, vai ter quantos zeros? Nenhum, que é 0. 10 elevado a 1, 1 zero. 10 elevado a 2, 2 zeros. 10 elevado a 3, e assim por diante, ok? Dessa forma, a gente, sempre que tiver uma potência de base 10, não precisa nem fazer essa multiplicação. É só você repetir o número 1, e vai ter quantos zeros? Nesse caso aqui, 4 zeros. Ixi, o professor está subindo uma ladeira, professor? Vou fazer mais bonitinho aqui, ó. 10, vai ficar aqui, ó. 10.000. 10 elevado a 5 você coloca um 1 e 5 zeros. Isso aqui dá 100.000, tá ok? Então, o que quer dizer isso? Se eu tiver uma multiplicação envolvendo 10 elevado ao quadrado, eu estou multiplicando por 100, tá ok? Então, veja só. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho a seguinte multiplicação, ó. 2 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. É 1. Então, eu estou fazendo 2 vezes 1. 2 vezes 1, 10. Mesma coisa aqui, ó. Outro exemplo. Eu tenho, por exemplo, 4,1 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, tá ok? Então, estou multiplicando 4,1 vezes 10. Isso aqui dá 41. Nesse exemplo aqui fica clara a utilidade da gente saber essa multiplicação por 10. Veja só, 4 elevado a 1 é um número decimal. Se eu multiplicar por 10, dá 41. Eu não fiz nada mais do que deslocar a vírgula uma casa para a direita. Esse deslocamento também tem a ver com o expoente, tá ok? Se o expoente for positivo, eu vou deslocar para a direita. Vou deslocar quantas casas? A quantidade que tiver no expoente. Veja só um outro exemplo aqui com o número decimal. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 3,231. Vou multiplicar por 10 elevado ao quadrado. Fazer essa multiplicação aqui, você repete os algarismos, sem nenhuma dificuldade. A única coisa que vai mudar é o posicionamento da vírgula. Qual o expoente que tem aqui, ó? 2. 2 positivo, então a gente vai deslocar ela para a direita. Quantas casas para a direita? 2 casas. Então ela está atrás do 2. Atrás do 3, eu vou deslocar 2 casas para a direita. Ela vai ficar novamente atrás do outro 3, ok? Vai ficar atrás do 3, só que aqui vai ficar 322, 323,1. Então, desloquei ela 2 vezes. A mesma coisa acontece quando o nosso número for um número inteiro. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1000. Então, eu estou fazendo aqui 4 vezes 1000, que dá 4.000. De cabeça dá para fazer, né? Mas vamos analisar o deslocamento da vírgula. Quando não tem vírgula, a vírgula está atrás do 4. Então, o expoente é 3, vai deslocar 3 casas. Como não tem ninguém, você acrescenta o 0. Por isso que fica 4.000, tá ok? Então, eu tenho aqui 4.000. Mais um exemplo aqui, ó. Veja só, turma. Tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui 0,021 vezes 10 elevado a 4. Como é que a gente faz essa multiplicação? Repete os algarismos. No caso aqui a gente vai repetir os algarismos significativos, que é o 21, ok? Quando vem a sequência de zeros antes e uma sequência de zero depois, não tem significado.
Aí você vai deslocar a vírgula quantas casas para a direita? 4, né? Então a vírgula está atrás aqui do zero, certo? Está atrás do zero. Você escreve aqui, ó. Vou botar assim para ficar melhor. 0, 0, 2, 1, certo? Quando você vai deslocar duas casas, você imagina aqui, ó. 4 casas. 1, 2, 3. Então, 3, né? 4. Então você acrescenta o zero aqui. Deixa eu só fazer melhor aqui, ó. Vai ficar 0,0021. Ficou parecendo um 4, 21. Quando você deslocar 4 casas, vai ser assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, né? A vírgula veio para trás, eu botei um zero a mais aqui. 1, 2, 3, 4. A vírgula fica aqui. Como não tem ninguém, você acrescenta o zero aqui. Veja só, quando eu tirei a vírgula, ficou 2 zeros à esquerda. Zero à esquerda não tem valor, certo? Então a resposta é 210. Então 0,021 vezes 10 elevado a 4, 210. Um outro exemplo aqui, ó. Quando for um número inteiro, por exemplo, como eu já fiz aqui em cima, se eu tiver assim, ó, 12 vezes 10 elevado a 5. Você não perde tempo fazendo essa multiplicação. Você repete o 12, 10 elevado a 0. Você vai só colocar a quantidade de zeros aqui, ó. 10 elevado a 5. São 5 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então coloca a vírgula aí e aqui fica 1 milhão. Opa, fica 1 milhão e 200 mil. Tranquilo? Mesmo raciocínio quando for para potência de expoente negativo. A gente viu, ó, que quando o expoente for positivo, a vírgula se desloca para a direita, ok? E quando for negativo, a gente vai ter a seguinte análise. Ó. 10 elevado a menos 1. A gente viu potência de expoente negativo nas nossas aulas. Você repete aqui, ó, inverte a base e troca o sinal de expoente. Fica 1 sobre 10. E 1 sobre 10, quando você dividir, dá 0,1. 10 elevado ao quadrado é 1 sobre 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, você sabe que é 1 sobre 100. 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01. Veja só aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Inverte a base, troca o sinal do expoente. Então fica 1, 10 elevado a 3 dá 1000, dividido por 1000. Professor, qual o macete aqui? O macete é a mesma coisa. Ó. O expoente aqui, ó, em módulo é 1. Então tem um zero. Aqui, ó, 2, 2 zeros. 3, 3 zeros. Mas só que você está dividindo, certo? Então multiplicar por 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por 0,1 ou então dividir por 10. Multiplicar por 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por 0,01 ou então dividir por 100, certo? E assim por diante. Então se eu estou multiplicando aqui por 10 elevado a menos 4, tá ok? 10 elevado a menos 4, isso aqui já vou fazer direto. Vai ter quantos zeros? 4 zeros. E você colocar a vírgula atrás de primeiro. 10 elevado a 5 vai ter 5 zeros. E você coloca a vírgula atrás do primeiro, ok? Então, como está dividindo aqui, turma, quando estava multiplicando, a gente adiantava a vírgula para a direita. Quando estiver dividindo, a gente vai trazer a vírgula para a esquerda. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a seguinte multiplicação. 21 vezes 10 elevado a menos 1. Como é que eu vou fazer? A resposta disso aqui, ó, é 21. 10 elevado a menos 1. Vou fazer o primeiro direto aqui, ó. 10 elevado a menos 1 dá 1 sobre 10. Então fica 21 dividido por 10. 21 dividido por 10, você desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Então fica 2,1. Você já poderia fazer direto, de acordo com a nossa prática. Mas você pode ir com calma. Vamos fazer esse segundo aqui mais direitinho. Se eu tenho assim, por exemplo, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Ó, eu sei que o expoente é negativo, então vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então eu repito o 3 e vou deslocar só a casa. A vírgula está atrás do 3. Quando não aparecer, a vírgula está atrás do último algarismo. Então ela vai deslocar duas casas para a esquerda. Ó. 1, 2. Coloca a vírgula. Como tem uma casa vazia, aqui apresenta um zero, acrescenta um 0 e aqui também. Então fica aqui 0,03. Aí dessa forma, quando você pegar esse caminho aqui, você resolve qualquer multiplicação bem rapidinho. Então eu tenho aqui, ó, um outro exemplo aqui. 213,2 vezes 10 elevado a menos 3. Como é que você vai fazer? Para fazer rápido, mesmo esquema, certo? Você vai fazer assim, ó, repete os algarismos sem a vírgula e desloca a vírgula quantas casas para a esquerda. O expoente é negativo, então você vai deslocar para a esquerda. Desloca quantas casas? 3 casas. Então, tá atrás do 3, você vai fazer 1, 2, 3. Vai ficar aqui na frente do 2.
Como não pode ficar ninguém vazio aqui, você acrescenta o zero. Então, esse número vezes 10 elevado a menos 3 dá esse aqui. Bem tranquilo, né? Bem mecânico, bem de boas mesmo. Professor, e quando você tiver assim, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Mesmo esquema. Repete o 5, tá ok? Vai ter quantos zeros? 4 zeros. Então, você pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, 5 vezes 10 elevado a menos 4 fica dessa forma aqui. Eu desloquei a vírgula 4 casas para a esquerda, certo? O último exemplo aqui, eu tenho assim, ó. 4 vezes, deixa eu botar assim, 41 vezes 10 elevado a menos 5. Mesmo esquema. Repete o 41. A vírgula está atrás do 1, certo? Então, vou deslocar ela quantas casas para a esquerda? 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca a vírgula. Então, aqui eu tenho 3 casas vazias e eu coloco o zero aqui. Fica 0. Fica essa ruma de 0 aqui. Deixa eu só fazer mais bonito. 0,000, ok? Fica isso aqui. Quando você deslocar a vírgula 5 casas para a esquerda. Bem tranquilo, né? Quando for positivo, você desloca para a direita. Quando for negativo, você desloca para a esquerda. Entendido essa ideia de potência de base 10, a gente vem para a ideia de notação científica. Notação científica ela é mais vista na física, certo? Mas aqui e lá em nossos concursos públicos aparece uma questão que você usando notação científica fica mais fácil o caminho. Utilizado na física para representar quantias muito grandes ou unidades de medidas muito pequenas, beleza? Só que não é de toda forma, a gente pensa que é só colocar um número e multiplicar por 10. A notação científica, ela tem esse padrão aqui, ó. Eu tenho um número que eu vou multiplicar por 10 elevado a um expoente, ok? Esse cara aqui, ó, nós chamamos ele de mantícia, certo? E tem um parâmetro para ele, eu não posso colocar qualquer número ali. Essa mantícia, o módulo dela tem que ser maior, igual a 1 e menor que 10. Eu não posso ter, por exemplo, ali 0,51. Esse número ele é menor que 1, tá ok? O módulo dele. Eu também não posso ter 13. 13 é maior que 10, certo? E esse expoente aqui, n, ele também tem um parâmetro. Ele tem que ser um número inteiro, tá ok? É um número inteiro. O que é um número inteiro? São aqueles números positivos e negativos, né? Aí veja só, eu trouxe 2 exemplos aqui, ó. A distância média da Terra ao Sol é aproximadamente de 150 milhões de quilômetros. Eu quero transformar esse número aqui, ó, 150 milhões, em notação científica. Como é que eu faço? Para fazer essa transformação, você faz o seguinte, ó. Você reescreve os números significativos, tá ok? No caso, os números significativos aqui, nesse caso, é aqueles números diferentes de zero. Onde é que, por exemplo, tem 15 milhões, depois do 15 ali só tem 0. Esse 0 não tem significado quando a gente for escrever ele aqui. Atrás do primeiro número você sempre coloca uma vírgula. Colocou esse primeiro número, atrás desse primeiro número a vírgula, você vai garantir esse parâmetro aqui. Você multiplica por 10 e você vai ver o expoente. Aqui é que está o charme da questão, do problema. No meu número original, que é 150 milhões, como não tem vírgula, a vírgula está aqui, certo? No meu novo número está atrás de 1. Eu tenho que imaginar essa vírgula deslocando-se para o lugar de origem dela, que no caso é atrás do 0 ali. Como ela vai ter que se deslocar para a direita, sempre que se deslocar para a direita é positivo. Aí você vai ver a quantidade de casas que vai se deslocar. A quantidade de casas é a quantidade de algarismos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 150 milhões, o expoente ali vai ficar mais 8. Então 150 milhões escrito em notação científica é esse cara aqui. Imagine você tem que fazer um cálculo aí e tem que escrever esse número várias vezes. Você faz, mas fica muito mais demorado. E você escrevendo na forma de notação científica, fica bem mais fácil, beleza? Eu tenho esse número muito grande, da mesma forma eu tenho esse número muito pequeno aqui, ó. O diâmetro de um átomo de hidrogênio mede esse cara aqui. Quero transformar em notação científica. Ó. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, 106. Quero transformar esse cara em notação científica. Reescrevo os algarismos significativos. No caso aqui, ó, 1, 0 e 6. Nesse caso, o 0, quando tiver entre dois números, ele tem significado. Aqui ele está representando uma casa vazia.
Atrás do primeiro número coloco a vírgula, já garanti o meu primeiro parâmetro ali, multiplico por 10 e agora eu vou ver o expoente. No meu número original a vírgula está aqui, no meu novo número a vírgula está atrás de 1. Para ela voltar para o lugar de origem dela, ela vai ter que andar para a esquerda, que vai no caminho contrário do primeiro exemplo. Se tem que andar para a esquerda, então é negativo. Tem que andar quantas casas? Só você contar a quantidade de algarismos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui ó, fica 1,06 vezes 10 elevado a menos 8. É muito mais tranquilo você escrever isso aqui do que você reescrever esse número aqui. Tranquilo? É assim que a gente transforma o número em notação científica. Veja só esses exemplos. Ó. Transformar o 25 em notação científica. Reescreve os algarismos significativos, o 2 e o 5. Atrás do primeiro número coloca a vírgula. Multiplica por 10 e vai ver o deslocamento. Ó. No número original, a vírgula está aqui. No meu novo número está aqui. Tem que andar para a direita para voltar para o lugar de origem. Quantas casas para a direita? Uma casa. Então fica 2,5 vezes 10 elevado a 1. 163. Escreve os números significativos. Que no meu caso aqui ó, é 1, o 6 e o 3. Atrás do primeiro número coloca a vírgula. Multiplico por 10. No meu número de origem, como não tem vírgula, está atrás do último número. No meu novo número está atrás do 1. Então, para ela voltar para o lugar da origem, tem que andar para a direita. Quantas casas para a direita? 2 casas. 0,015. Escreve os algarismos significativos. A gente viu que é o 1 e o 5. Ok? 1 e o 5. Aí, vê só. Atrás do primeiro número coloca a vírgula. Multiplica por 10 e vai ver o posicionamento dos... se é um expoente positivo ou negativo aqui, certo? Ó, no meu número de origem a vírgula está aqui, no meu novo número está atrás de 1. Para ela voltar para o lugar da origem tem que andar para a esquerda, então é negativo. Quantas casas para a esquerda? 2 casas, então fica 10 elevado a menos 2. Esse cara aqui, ó, menos, os números significativos são 5, 0, 5, 6. Atrás do primeiro número coloca a vírgula, multiplica por 10, aí vai ver, ó. No meu número de origem, a vírgula está aqui, no meu novo número está aqui. Para voltar para o lugar de origem, tem que andar para a esquerda. Quantas casas? Uma casa. Então fica 10 elevado a menos 1. 1024 em notação científica, ó, menos 1024. Você pega aqui ó, os algarismos significativos, menos ó, 1, 0, 2, 4. Atrás do primeiro número, a vírgula, multiplica por 10 e vai ver o expoente. Ó. No meu número de origem, como não tem vírgula, está atrás do 4. No meu novo número, é atrás de 1. Tem que andar para a direita para voltar para o lugar de origem. Então é positivo. Quantas casas? 3 casas para a direita. Então fica aqui elevado a 3. Nesse número aqui, todos os algarismos são significativos. Multiplica por 10. Atrás do primeiro número, coloca a vírgula. Coloquei essa vírgula muito pequena, muito deitada. Coloca a vírgula. Aí vê só. Para voltar para o lugar de origem, ela tem que andar para a direita, 2 casas. Então fica 10 elevado ao quadrado. Tranquilo? Simples demais, né? Vamos para o tchan dessa questão, desse conteúdo. Notação científica, o pessoal tem mais dificuldade é nisso aqui, ó, nas operações. E principalmente nessas duas aqui, ó, na adição e na subtração. Na adição e na subtração tem uma regra para você somar e subtrair duas notações científicas. Você só pode fazer isso quando elas tiverem o mesmo expoente. Então vai ter casos que eu tenho o mesmo expoente e casos que eu não tenho. No primeiro caso aqui, ó, eu tenho duas potências com o mesmo expoente. Ó, 9, duas notações científicas. Ó, 9, 10 elevado a 7, menos 3, 10 elevado a 7. Mesmo expoente. Como é que você faz? Você faz assim, ó, mantice com mantice, ó, 9 menos 3 e repete a base. 10 elevado a 7. Acabou-se. 9 menos 3, 6. 6 vezes 10 elevado a 7. Se já tiver na forma de notação científica, já resolveu o seu problema. Eu tenho aqui essa adição, ó, mesmo expoente. Perceba, ó, 10 elevado a menos 4. Então aqui, ó, só trabalho com as mantícias, né? 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 3, ó. 2,3 mais 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. 2,3 mais 1,4, isso aqui dá 3,7 vezes 10 elevado a menos 4, tá ok? Já está na forma de notação científica. O problema está aqui, ó, quando eu tiver potências com expoentes diferentes. Quando você tiver isso aí, você pode transformar esses expoentes em expoentes iguais. Eu gosto de fazer sempre a seguinte transformação. Pegar o maior expoente e reduzir ele para o menor. Vamos ver esses dois exemplos aqui que vai ficar tranquilo para a gente.
Então 7 vezes 10 elevado a 5 mais 3 vezes 10 elevado a 7. Veja que são expoentes diferentes, beleza? E eu vou transformar esse 7 aqui e fazer aparecer um 10 elevado a 5. Como é que eu vou fazer? Ó? Vai ser aqui 7 vezes, se eu faço menor aqui para cá, 7 vezes 10 elevado a 5 mais 3 vezes. Aí eu vou convencer vocês. Eu tenho que fazer aparecer nessa minha potência de 7, 10 elevado a 5. Vocês concordam comigo que 10 elevado a 7 é a mesma coisa que 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 2? É só, como eu quero do 7 para o 5, eu tenho que tirar 2. Aí eu passo esse 2 como expoente de uma nova potência de base 10. Aqui, ó, repete a base, somos expoentes. Isso aqui é verdade, ó. Repete o 10, 5 mais 2, 7. Então, posso escrever 10 elevado a 7 como 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 2. Eu vou trocar a ordem aqui, ó. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 5. Beleza? Aí vem só. 10 elevado a 5. 7 vezes 10 elevado a 5 mais. Aí aqui, ó. O que não é a potência igual, vamos resolver. 3 vezes 10 elevado ao quadrado, a gente viu que é a mesma coisa que 3 vezes 100. 3 vezes 100 dá 300. Aí 10 elevado a 5. Agora perceba que eu tenho dois números aqui, certo? Que tem a mesma potência. Eu vou chamar assim, 10 elevado a 5, 10 elevado a 5. Aí cai nesse caso aqui, né? Você vai somar 7 mais 300, dá 307, vezes 10 elevado a 5. Aí perceba que eu não cheguei numa potência, num resultado que está em notação científica. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que transformar esse 300 em notação científica. Na maioria das vezes sempre vai acontecer isso, certo? 300 em notação científica a gente aprendeu a transformar que é assim, ó. 3, atrás de 3 a vírgula, 0,7 vezes 10, né? Esse 10 aqui não é este, é um novo 10. Aí você vai ver o deslocamento da vírgula, né? No meu novo número está aqui. Para ela voltar para o lugar da origem, ela tem que andar para a direita. Quantas casas? 2 casas. Então 307 é a mesma coisa que 3,7 vezes 10 elevado ao quadrado. Aí multiplica pelaquela potência ali que falta, ó, 10 elevado a 5. Aí o que é que eu vou ter aqui? Ó? Vou ter esse produto de potências de base iguais. Então, 3,07. Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e somos expoentes. 2 mais 5, 7. Aqui você chega numa notação científica, tá ok? Veja só, essa propriedade da multiplicação de potências, a gente sempre vai utilizar ela quando a gente tiver que fazer essa transformação, porque dificilmente vai já cair numa notação científica certinho. Tranquilo? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a 3 menos 5 vezes 10 elevado a menos 1. O maior é esse e o menor é esse. Então, nesse expoente aqui, eu vou fazer aparecer este aqui. Veja se vocês concordam comigo no seguinte, ó. 10 elevado a 3 é a mesma coisa, ó. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que o seguinte, ó. 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 1. Vocês concordam comigo? Repete a base, que é o 10, e somos expoentes. 4 mais menos 1 dá 3. Então, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, 9 vezes. No lugar disso aqui eu vou fazer 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 1. Que é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Menos 5 vezes 10 elevado a menos 1. Perceba que eu já fiz aparecer o 10 elevado a menos 1 nos dois termos aqui, né? Nas duas parcelas. Então, vou só trabalhar com esse cara aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 a gente viu que é 10.000. Então, 9 vezes 10.000, isso aqui dá 90.000. Vezes 10 elevado a menos 1, menos 5, vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Então, mesmo expoente, agora acabou, fica fácil. Ó. O que é que você vai fazer? Fazer 90.000 menos 5. Fazendo de cabeça aqui, 90.000 menos 5, isso aqui dá 89.995. Aí você repete o expoente, a potência, igual a gente fez aqui, ó. Fica 10 elevado a menos 1. Agora eu vou transformar esse cara em notação científica. É fácil, né? A gente já fez várias vezes hoje. Sem nenhuma dificuldade, vamos fazer aqui, ó. Repete o algarismo significativo, né? Atrás de primeiro coloca a vírgula. Então fica 8,995 vezes 10, né? Lembrando que esse 10 não é este, é o da transformação desse cara em notação científica.
A vírgula está aqui, atrás do 8, lá no meu novo número. E no antigo é aqui. Ela vai ter que deslocar para a direita. Quantas casas? 4 casas, né? Então vai ficar 10 elevado a 4. Vezes 10 elevado a menos 1, que é o que eu já tinha. Agora eu tenho que resolver só essa multiplicação de potência na mesma base. Ó. 8, 9, 9, 5. Repete a base, somos expoentes. 4 menos 1, 3. A gente chega que o resultado dessa soma é esse cara aqui, ok? Então perceba que eu sempre vou ter que usar, na maioria das vezes, ó, quando for expoentes diferentes, eu vou ter que usar essa propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Aí veja só, eu vou ter agora aqui a multiplicação e a divisão, que é bem mais tranquilo, certo? Para você multiplicar e dividir duas notações científicas, você faz mantícia com mantícia, potência com potência. Então eu vou fazer direto aqui, ó. 3 vezes 8 dá 24, tá ok? Então eu vou fazer o primeiro aqui, ó. Vou colocar 8 vezes 3 e potência com potência. 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 3. Ó, 3 vezes 8, 24, vezes 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 3, repete a base, somos expoentes. Fica 10 elevado a 10. Agora eu tenho que transformar esse cara em notação científica, que ele não está, né? 24 em notação científica é 2,4, tá ok? Façam aí, é 2,4 vezes 10 elevado a 1, certo? Ó, a gente já fez várias aqui, eu já estou indo direto, certo? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 10. É só vocês pausarem aí e tentar fazer. O que é que você faz aqui, ó? Repete a mantícia, multiplicação de potência na mesma base. Você repete a base e somos expoentes. 1 mais 10 dá 11. Então fica 2,4 vezes 10 elevado a 11. O resultado desta multiplicação aqui. Multiplicação é bem mais tranquilo. Vamos aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 vezes 7 vezes 10 elevado a 3. Multiplicação, estou multiplicando os dois. Mantícia com mantícia, potência com potência. Vamos direto aqui, ó. 4 vezes 7 dá 28, certo? 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 3, você repete a base, somos expoentes. Menos 7 mais 3, isso aqui dá menos 4. Agora transformar esse cara em notação científica. Ó. 28 em notação científica é 2,8 vezes 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4 eu botei um 14 aqui, menos 4, ok? Multiplicação de potência de mesma base. O que é que você faz? Você vai repetir a base e somar os expoentes. Então eu vou repetir logo a mantícia aqui, ó, 2,8 vezes, repete a base, somos expoentes. 1 mais menos 4, isso aqui dá menos 3. Tranquilo? Show de bola, né? Multiplicação é bem mais tranquilo de verdade mesmo. Na divisão a mesma coisa, bem mais fácil que a adição e subtração. Tem a mesma ideia, ó, mantícia com mantícia e potência com potência, tá ok? Vou lá, ó. 8 dividido para 3, eu já fiz as contas aqui, dá aproximadamente 2,6 vezes 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 3, divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 7 menos 3 dá 4. Então, a gente teve sorte aqui, já deu notação científica direta. Vamos aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 7 vezes 10 elevado a 3. Mantícia com mantícia, potência com potência, beleza? Então vamos lá. 4 sobre 7, eu já tomei a liberdade de fazer aqui, dá aproximadamente 0,57 vezes 10 elevado a 7 a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 3, você repete a base, elevado a 3, você repete a base e subtrai os expoentes. Menos 7, menos 3, ó, tomem cuidado, menos 7, menos 3, isso aqui dá menos 10, ok? Então fica aqui, ó, menos 10. Agora eu tenho que transformar esse cara em notação científica. Como é que eu vou fazer, professor? Escreve os algarismos significativos, o 5, o 7. Atrás do primeiro número coloca a vírgula, multiplica por 10. Ó, ela está aqui, foi para cá, né? Então, para voltar para o lugar de origem, ela tem que andar para a esquerda. Então, fica elevado a menos 1. Vezes 10 elevado a menos 10. Multiplicação de potência de mesma base. Perceba que a gente vai utilizar essa propriedade muito, né? Você repete aqui a mantícia, repete a base, são os expoentes. Menos 1, menos 10, isso aqui dá menos 11. Então, turma, dessa forma aqui,
a gente chega ao final da nossa aula, tá ok? Notação científica e multiplicação de potência de base 10 é bem tranquilo, de verdade mesmo. Vocês vão ver que ela sempre cai misturada com outras operações. Então, por isso que a gente tem que ter essa facilidade. Se o expoente é positivo, a gente desloca a vírgula para a direita. Se o expoente é negativo, a gente desloca a vírgula para a esquerda, tá ok? No mais é isso. Se inscreve no meu canal, deixa o like nesse vídeo, é preparado com carinho. Aqui na descrição tem o material da aula de hoje. Tem um link do grupo do WhatsApp, tem essa playlist para vocês. Então se inscreva no canal. Estou muito feliz com a participação de vocês aqui. O grupo do WhatsApp, a gente está sempre interagindo lá. Um abração, satisfação, boa noite e vamos para a próxima questão. Tamo junto, turma. Valeu!